Olá, alunos! Vamos dar continuidade aos nossos estudos de contabilidade de custos, tá? E hoje nós vamos estudar o sistema de produção de custos. Na aula passada, nós estudamos o sistema de acumulação. Vocês vão verificar que há algumas semelhanças entre esses dois sistemas, tá ok? Mas não é a mesma coisa. Então vamos lá, o sistema de produção é a maneira pela qual a empresa organiza seus órgãos e realiza suas operações de produção, adotando interdependência lógica, quer dizer, eles são separados, né, entre todas as etapas do processo produtivo, desde o momento em que os materiais e matérias-primas saem do almoxarifado até chegar ao depósito como produto acabado. O sistema de acumulação de custos corresponde ao ambiente básico no qual operam os sistemas e as modalidades de custeio. Existem dois tipos de sistemas básicos de produção: o sistema de produção por encomenda e o sistema de produção contínua. Podemos ver que esses dois sistemas de produção são equivalentes aos nossos dois sistemas de acumulação. Então, o sistema de produção por ordem, que é o primeiro, caracteriza pela fabricação descontínua de produtos padronizados, ou seja, a empresa programa a sua atividade produtiva a partir das encomendas específicas de cada cliente. É como se fosse um sistema de acumulação também, lá é o mesmo, praticamente são iguais. Mas isso tem relação à produção. Aquele era relacionado à acumulação, principalmente de matérias-primas, né? Então, os termos ordem de fabricação, olha aí, os mesmos termos, ordem de serviço, ordem de trabalho, eles são sinônimos de ordem de produção. Nesse tipo de atividades, os custos são acumulados numa conta específica para cada ordem de produção ou encomenda, tá? Então, nesse tipo de atividade, mais uma vez, os custos eles são acumulados. Então, todos os custos são acumulados na mesma conta específica para cada produção. Se é 100 produtos fabricados, então os custos vão ser acumulados naqueles 100 produtos. Se for 200, naqueles 200 produtos. Uma conta específica para cada ordem de produção ou encomenda. Essa conta só deixa de receber custos quando a ordem já estiver encerrada. Então, encerrou a ordem de serviço da quantidade a ser fabricada, então ela se encerra. Ou seja, quando o produto estiver acabado. No caso do exercício terminar, enquanto o produto ainda estiver sendo fabricado, o saldo da conta será totalmente classificado como produtos em elaboração. Olha aí. Uma vez pronto, o saldo dessa conta será transferido para produtos acabados. Quando vendido, o saldo é transferido para o custo dos produtos vendidos. Então, pode ver aí que há uma diferença entre o sistema de acumulação. O sistema de produção contínua, né, caracteriza pela fabricação em série de produtos padronizados em série para o estoque e não para atendimento de encomendas. É como se fosse um sistema de acumulação lá também, que a gente viu contínua, né, que é a produção em massa, para ficar estocado. Nesse tipo de sistema existem as contas de produtos em elaboração e uma conta de produtos acabados. Nelas deverão ser registrados os custos dos produtos de linha de produção. A produção contínua demanda custeamento por processo, em que os custos são acumulados em contas representativas dos produtos de linha dos produtos ou da linha de produtos. Então aqui é como se fosse duas contas ele utiliza, a de produtos em elaboração e a de produtos acabados. Por quê? Porque a produção é contínua, ela não para, ela não depende de encomenda, ela não depende de ordem de produção. Então, como ela é contínua, vai ter lá, na semana, tantos produtos acabados, custo tal. Quantos produtos em elaboração, custo tal. Então, vão ser duas contas diferentes. Com a produção contínua, essas contas nunca são encerradas. Por que nunca são encerradas? Porque não é para encomenda, ela nunca para. O fluxo é contínuo de valores atribuídos aos produtos acabados e o custo dos produtos vendidos. No sistema de produção contínua ocorre o problema de cálculo, há um problema de cálculo do valor a ser transferido da conta produtos em elaboração para a conta dos produtos acabados. Então, pode ver, há um probleminha aí nesse sistema, né? Parte do saldo da conta de produtos em elaboração deverão ser transferidos para a conta de produtos acabados mediante a utilização de critério que guarde
proporcionalidade com a efetivação do produto no período. Para isso é utilizado o conceito equivalente de produção ou produção equivalente. Então, pode ver que tem esse problema no sistema de produção de custos, no sistema de produção contínua, né? Que é o quê? Exatamente o problema de o cálculo do valor do produto em elaboração para o produto acabado. Então, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve isso? Utilizando o conceito de produção equivalente, tá? Então, a produção equivalente, olha só. O conceito de produção equivalente é útil para a atribuição dos custos do produto no período que for de forma proporcional aos produtos em elaboração e aos produtos acabados. No levantamento dos custos, é preciso determinar qual o estágio de produção em que se encontram os produtos para que se faça a distribuição dos custos entre as unidades em processo, aquelas que estão sendo produzidas, e as unidades que foram concluídas, aquelas que já foram acabadas. Por produção equivalente, entende-se a quantidade de produtos acabados que poderiam ter sido concluídos com os custos ocorridos no período. Professor, não entendi nada. Nós vamos entender agora através do exemplo. Daqui a pouco. Então, com os custos do período, foram fabricados efetivamente alguns produtos em elaboração e alguns produtos acabados. A soma dos valores dos produtos em elaboração e acabados efetivamente fabricados equivale a uma determinada quantidade de produtos acabados potencialmente fabricados com o mesmo custo, que nós vamos ver no exemplo. Olha só, vamos lá, prestar atenção no exemplo agora para entender a produção equivalente. A indústria de ferro e fogo, em 1º de abril de 2020, inicia a produção de 2.000 unidades do produto X. No final do mês, em 30/4, a empresa concluiu a produção de 1.600. Elas tinham que produzir 2.000 no período, mas só que produziram 1.600. Restando as 400 unidades que ainda estão no processo de produção. As 400 unidades que estão em processo de produção, segundo o levantamento efetuado pela engenharia de produção da empresa, corresponde a 80% das acabadas. Então, olha, mais uma vez, as 400 unidades que ainda irão ser produzidas correspondem a 80% daquelas que já foram acabadas. Então, olha só, o custo do levantamento do mês de abril, que ele tinha que produzir 2.000 peças. Matéria-prima foi para 2.000. Então, esses valores, a empresa que dá. Então, ela deu o valor da matéria-prima, 20.000. O valor da mão de obra, 16.000. E os custos de fabricação da indústria, 12.000. Né? O custo total, no caso aqui, foi de 48.000. Para a produção das 2.000 peças. Então, ó, como existem unidades que ainda vão ou serão concluídas, será necessário determinar as unidades equivalentes de produção. E para a gente poder calcular o custo da produção por unidade, nós vamos ver assim. Vamos ver desta forma. Ó. Unidades equivalentes iniciadas eram de 12.000 unidades, que a gente viu, né? Quais foram as concluídas? Está lá, 1.600 que concluiu. Quanto é que tem que ser produzido ainda? 400. Ele não falou que a 400 equivale a 80% da produção daquelas que foram acabadas? Então, a gente vai pegar 400 unidades, multiplicar por 80%, tá? Que é o índice de acabamento, que é igual a 320 unidades equivalentes. Então, 1.600 unidades prontas, mais 320 unidades equivalentes, daria uma produção de 1.920, que seria essa produção equivalente. Mais uma vez, olha só, para a gente fazer o cálculo dessa produção equivalente. Foram concluídas, eram 2.000 unidades, foram concluídas 1.600 e em fase de produção tem mais 400. Então, a gente vai pegar 400 daquelas que estão em produção, que equivale a 80% daquelas que já foram o índice de acabamento,
daquelas que foram acabadas, que no total vai dar 320 unidades. Então, a gente pega a quantidade que foi concluída e soma com aquela quantidade equivalente, que vai dar 1920. Então, o custo unitário, a gente vai, para saber agora esse custo unitário equivalente, o que a gente vai fazer? Ó? Vai pegar o custo do período, que é igual a 48.000, vezes 1920, quer dizer, dividido por 1920. Por que 1920? Porque é a produção equivalente em relação àquele período. A conta que a gente já fez. 48.000 é o custo total, conforme as informações da empresa, mão de obra, materiais e da produção. Então, 48.000 dividido por 1920, que é a produção equivalente, que vai dar exatamente R$ 25 reais por unidade. Então, a produção equivalente em unidade de 1920, ó, custo dos produtos acabados. A gente não descobriu o custo do produto em relação à equivalência, que dá 25, ó. Então, vou pegar 1.600 vezes 25, dá 40.000. Aí, custo de produtos em elaboração, 320 vezes 25, que vai dar 8.000. Aí, custo unitário das unidades em processo. Então, quanto seria o custo das unidades em processo? Quantas que a gente descobriu aqui do valor de 8.000? 8.000, que é o valor daquelas equivalentes, dividido por 400 unidades, que são aquelas unidades que ainda falta acabar. Então, eu vou pegar 8.000, dividir por 400 unidades, que seria o valor de 20. Então, em relação ao quantitativo de unidades, sendo que o custo da elaboração dessas unidades, que seria de 8.000, né, dividido por essa quantidade de unidades que faltariam, o custo cairia de 25 para 20 reais. Tá? Mais uma vez, espero que tenham entendido a situação da produção equivalente. Olha só, vamos voltar aqui mais uma vez, né? Olha só, os custos de produção que a gente deu, que a gente viu na unidade anterior, ó, né, do mês de abril, 80% de produtos acabados, 1.600 de unidades, faltando 400, que seriam 2.000 unidades. Então, ele deu os valores da matéria-prima, da mão de obra e dos custos de fabricação, que deu 48.000. Depois, eu tenho que descobrir o valor equivalente dessa produção que ainda falta. No caso, vou pegar as concluídas, que é 1.600, e vou colocá-las em produção, que é 400. Sendo que a equivalência é de 80% dos produtos acabados, aquelas 400, que daria o índice de 320 unidades. Então, deu o índice de 320 unidades. Então, vou pegar e somar as acabadas com aquelas de índice de acabamento, que é de 320, que são as equivalentes, que vai dar 1.920. Então, eu vou pegar o total do custo do período e dividir por 1.920, vai dar 25 por unidade, mas esse não é o valor real ainda do custo de produção. Seria do custo de produção daqueles que seriam acabados, de acordo com os índices que a gente viu, a de acabamento e o índice de equivalência. Então, como seria? Ó, produção equivale em unidade de 1920, né, o custo dos produtos acabados, aqueles que já foram. Como a gente descobriu já o valor, então é 1.600, que já foram acabados, vezes 25, que é o valor do custo de cada unidade, 40.000. Depois, o custo de produção e elaboração, que é 320, que a gente descobriu da equivalência, vezes o valor do custo da unidade, 8.000. Então, quando a gente descobre esse 8.000, são daqueles produtos que ainda vão ser produzidos. Mas eu quero saber o custo unitário das unidades em processo, que são as 400. Então, eu vou pegar 8.000, que é o custo que eu descobri ali, dos produtos que estão em processo, e dividir por 400, que são as unidades que ainda faltam, tá? Que vai dar um valor de 20.000, tá certo? De 20 reais, desculpa, que vai dar o valor de 20 reais por unidade. Então, esse em relação à produção equivalente,
Tá lá a nossa prática na apostila, façam ou tentem fazer, tá? Que é importante. E até a próxima aula. Fui!